Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, o vídeo de hoje o que acontece? Nós vamos entrar no primeiro tema aqui, na ordem, olha aqui, na ordem que é o tema número 1, terça-feira, 13 de maio, a lei é perpétua? A lei é para todos? Eu quero dizer para vocês que eu fiz a introdução no vídeo passado e já sofri uma série aqui de refutações. Uma delas eu vou mostrar para vocês numa live. Essa refutação foi boa porque foi um texto muito bem elaborado, com muito respeito, com muita educação, com muitos argumentos. Mas eu vou mostrar para vocês, aí eu quero que você tire a sua conclusão. Foi muito bom eu ter recebido esse texto, que eu vou mostrar para vocês como as pessoas discordaram de mim, mas usando versículos isolados, sem mostrar o contexto. Eu quero até citar aqui, por exemplo, quando disseram para mim, Paulo disse que o mandamento é santo, justo e bom. Sim, Paulo disse isso, correto. Jesus Cristo falou que eu não vim para revogar, eu vim cumprir a lei. É o tema do nosso próximo vídeo. Vamos explicar o que ele quer dizer com cumprir a lei. Vamos pegar essa palavrinha, vamos pegar o contexto e vamos pegar outros contextos em que essa palavra é usada e vamos pegar o que Paulo diz sobre isso para nós compreendermos o que é cumprir a lei. Ele era o cumprimento da lei. Eu vim cumprir aquilo que já estava determinado pela lei. Então, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, o seguinte. A primeira coisa, eu quero falar duas coisas aqui muito importantes. A primeira é que as pessoas que me refutaram são pessoas honestas, cristãs, sinceras, irmãos em Cristo, salvos, inclusive, eu acredito. Mas que, no meu entendimento, e eu vou te mostrar isso, estão equivocadas quanto à forma de fazer uma exegese bíblica, quanto à forma de tentar interpretar de fato o que o texto diz. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês é que as pessoas não estão considerando algo que eu venho alertando e que é o propósito deste canal. Eu tenho tentado mostrar que existe um projeto político espiritual unindo as principais correntes filosóficas espiritualistas do mundo, essas correntes que vamos dizer assim, que são as crenças daqueles que controlam o mundo, né? A cabala judaica, o hermetismo, a teosofia, o gnosticismo, que acreditam que Jesus Cristo não é um salvador no sentido que a Bíblia aponta. Essas correntes, das quais pertencem as autoridades políticas do mundo, e aí entra a questão do noeísmo que eu falei para vocês, né? Essas correntes, desde o século XIX, vêm desenvolvendo uma teologia no sentido de minar a fé bíblica na salvação em Cristo Jesus. E isso vem sendo feito de forma paulatina, detalhada. E eles estão nos levando para o Antigo Testamento. E quanto mais eu retomo as ideias da lei, a própria Bíblia vai dizer que nós esvaziamos o sentido da morte de Cristo. E aqui eu quero fazer só uma palhinha para vocês entenderem, muito rapidamente, porque isso vai ser desenvolvido mais na frente. O que é que a Bíblia diz? O que as pessoas vão dizer assim para mim, como alguém disse para mim ontem, falou assim para mim: você está desprezando o mandamento dado pelo próprio Deus, escrito pela mão de Deus, porque de fato a Bíblia diz que as tábuas da lei de Moisés foram escritas pelo dedo de Deus. As pessoas não compreendem que os 10 mandamentos ou a lei inteira de Moisés era santa, justa e boa, sim. Eram sagradas, sim. Foram escritas pelo dedo de Deus, sim. Mas eu tenho que entender que maior do que uma lei dada por Deus, maior do que uma lei escrita em tábuas por Deus, é o próprio Filho de Deus. É o Verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós. E a Bíblia vai dizer que ele é a plenitude de todas as coisas. E a Bíblia vai me dizer que é por isso que ele está acima de todas as coisas. A Bíblia vai me dizer, inclusive, que o papel da lei não era aperfeiçoar o homem, não era santificar o homem, não era perdoar o homem. O papel da lei era revelar a miséria pecaminosa do homem. Era o seu estado de miserabilidade por causa do pecado. Então, Deus deu uma lei extremamente detalhista, extremamente complexa, extremamente ritualística, porque Deus é extremamente santo, Deus é extremamente zeloso, Deus é extremamente perfeito. De forma que aquela lei, com os seus inúmeros mandamentos, ela representava esse caráter perfeito de Deus. Então jamais um homem poderia cumprir a lei. Essa é a lógica que Paulo mostra.
E Paulo vai explicar que a lei então tinha um propósito: revelar o pecado do homem através da lei. Porque quando a lei dizia não matarás, a lei estava dizendo que o meu desejo de matar é pecaminoso. A lei estava revelando que dentro de mim há um desejo, há uma cobiça, há um sentimento, há uma tendência, como disse Paulo, na luta da carne contra o espírito, que nós temos uma tendência ao pecado. Então, o que acontece? Quando a lei dizia não cobiçarás, eu então percebia que o meu desejo por algo que não é meu, pelo que é do próximo, eu descobri que esse desejo é pecado porque a lei disse que é pecado. Eu descobri que quando Deus falou não matar, Deus não quer que eu mate. Esta é a vontade de Deus expressa pela lei. Mas eu tenho um inimigo que eu tinha vontade de matá-lo. Então a lei revelou que o desejo de Deus é contra o meu desejo. E aí eu entendo que sou um pecador. Mas a lei não passava disso. A lei não fez nada mais do que isso. A lei representava com todos os seus detalhes o quanto Deus é santo, o quanto Deus é zeloso e detalhista. Só que eu não dou conta de cumprir isso. Por quê? Porque eu sou extremamente pecador. Então eu vou exatamente no sentido oposto do que a lei me pede. Eu nunca vou dar conta de cumprir a lei. Então por que Deus me deu a lei? Para revelar a minha enfermidade, que se chama pecado. Não era para que eu cumprisse a lei. Deus sabia que o homem não podia cumprir. Mas o que Deus queria? Deus queria que através desse reconhecimento que veio através da lei, que eu então me entregasse para o Filho dele, que é o único que pode resolver isso. Então eu veria em Jesus Cristo o Senhor da minha vida. A lei é como um raio-x que mostra o meu pecado, a minha doença. O raio-x pode mostrar uma perna quebrada, mas ele não vai fazer mais do que isso. Então eu vou agora desprezar o raio-x? Não. Eu estou jogando ele no lixo? Não. Mas ele vai ter uma utilidade num determinado tempo. Mas ele vai me entregar para um médico que vai tratar dessa enfermidade. E ele vai se tornar na minha vida sem sentido, embora eu vá ser grato a ele por aquele momento, por aquilo que ele fez. Naquele momento ele foi útil. Mas hoje eu estou na mão de um médico que é capaz de me curar. É isso que Paulo fala, com outras palavras. Então a questão aqui não é desprezar a lei, o mandamento, ser profano, porque me chamaram de profano, me chamaram de herege. Mas o grande problema é que eu percebo que essas pessoas não se aprofundaram no que a Bíblia diz, no que o livro de Romanos diz, no que o livro de Hebreus fala. Então, meu irmão, o que acontece? Quando Jesus Cristo fala que eu vim cumprir a lei, ele está dizendo, eu sou o cumprimento da lei. Eu sou aquele que todos do Antigo Testamento, todos os grandes homens de Deus aguardavam. Eu estou cumprindo aquilo que foi prometido. Portanto, está alguém aqui que é maior do que a lei. Então, esse é o sentido que Paulo vai dar para a lei. Não estamos mais debaixo da lei, porque quando a lei veio com a sua riqueza de detalhes, com a sua profundidade, com a sua extrema, vamos dizer, complexidade. Quando a lei faz isso, o que ela faz? Ela vai revelar que quanto mais difícil ela é de cumprir, mais é porque ela está mostrando o quanto eu sou pecador e não consigo me aproximar de Deus. E por isso veio alguém que é o caminho, a verdade e a vida. Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em Jesus nós estamos naquele que está acima da lei. Porque se a lei é um mandamento descrito por Deus e por isso ela é santa, imagina aquele que foi gerado do próprio Deus e que é o nosso Salvador. Esse é o sentido que Paulo vai dar para a lei. Então, eu quero dizer para vocês aqui que nós estamos sendo prudentes em não em nenhum momento aqui dizer, sabe, que estamos profanando algo que foi sagrado. Mas é por isso que a Bíblia vai chamar a aliança em Cristo de nova aliança, nova e eterna. É por isso que Paulo vai dizer que a lei, ela representa a escravidão. É por isso que Paulo vai comparar a lei com Agar, a escrava, a criada de Abraão, com a qual ele teve um filho. Porque Agar, Paulo vai dizer, é Paulo que diz, não sou eu. Agar representa aquela que é escrava. Sabe por quê? Porque quando a lei diz, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar, você não pode isso, você não pode aquilo, o sacrifício do animal tem que ser isso, o animal tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma, você pode sacrificar em tal dia, sábado você só pode fazer até certo ponto, você tem que fazer aquilo outro, o animal não pode ser qualquer animal para me oferecer, a pomba não pode ser qualquer pombo, ou seja, era tanto detalhe. Sabe o que isso representava? A perfeição de Deus, que nós não conseguimos alcançar. Por isso nós iremos
infalivelmente vamos descumprir a lei. E aí vem aquele que é perfeito. Vem aquele que é perfeito. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso tema, porque eu quis deixar isso claro. Porque eu fui acusado de uma forma que eu entendi leviana. Porque o que eu estou dizendo aqui eu acho que é muito claro para você entender. Então, o que nós vamos fazer? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Jesus cumpriu ou cumpriu a lei. Eu botei aqui cumpriu ou cumpriu porque essas duas palavras têm sentidos diferentes, né? Ela pode ter sentidos diferentes, e ali o sentido que a Bíblia fala não é o que todo mundo costuma dizer. Na quinta-feira, 15 de maio, nós vamos falar por que foi dada uma lei se ninguém poderia cumprir. Paulo vai explicar isso aqui. Sexta-feira, 16 de maio, nós vamos falar por que só cumprimos os 10 mandamentos se eles são, segundo o judaísmo, isso aqui não é número que eu estou inventando, tá, gente? Segundo o judaísmo, são 613 mandamentos. E a Bíblia vai dizer, e eu vou te mostrar aqui hoje, todos eles são considerados, segundo a Bíblia, perpétuos. Não é só os 10 mandamentos que é perpétuo. E, por fim, eu vou entrar aqui nessa live. Na sexta-feira, nós vamos fazer uma live aqui, em que nessa live eu vou abordar todos os temas, e aí eu convido você, que tem aí a sua objeção, o seu questionamento, que você venha aqui e a gente debata sem nenhum problema. E na semana que vem, vamos dar sequência, depois você para aqui e dá uma olhadinha, tá bom? Então, o que acontece, gente? O que eu quero dizer aqui nesse vídeo, deixa eu colocar logo no tema de hoje. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que isso aqui é da semana, é o último vídeo sobre a nossa introdução. Dá uma olhada nisso aqui que eu acho que é importante. O tema de hoje nós vamos falar sobre a lei era perpétua ou a quem ela foi dada, né? Vamos abordar esses aspectos aqui. Então, gente, na nossa live eu vou abrir sim para quem quiser questionar, para que a gente possa conversar aqui abertamente sobre isso, porque eu vejo claramente, com todo respeito, irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu tenho aqui a novidade que ninguém tem, não. É óbvio que muita gente já falou e pensa aquilo que eu penso. Mas eu quero dizer que é muito raro encontrar alguém que aborde realmente o que Paulo falou sobre a lei, o que Hebreus fala sobre a lei, né? Porque a Bíblia deixa muito claro o propósito da lei, e que Cristo se torna a plenitude da lei, a plenitude dos tempos, a plenitude dos gentios. Jesus é a plenitude de todas as coisas, né? Então, a gente vai abordar isso com muita calma nessa série de estudos. Então, vamos aqui começar aqui com o nosso tema. Vamos lá. Então, a lei era perpétua. Então, olha só, a lei era perpétua. Então, olha só, o tema de hoje era... Eu vou colocar isso aqui e vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos lá. Eu só quero reiterar aqui o seguinte, que eu vou colocar isso aqui em todo o vídeo. O Novo Testamento faz uma clara e reiterada separação entre os que são da fé e os que são da lei. Gente, isso aqui são coisas que que não tem como unir. Eu fico triste de ver os evangélicos falando isso para mim e de repente eu olho para os rabinos e eles falam com todas as letras. Não existe moral judaico-cristã. Tem um rabino que um dia desse ele foi até grosseiro. Ele falou: cristianismo nada tem a ver com judaísmo. Ele disse: são coisas totalmente opostas. Rabinos falam isso. Os rabinos dizem que a lei foi dada para o judeu, não é para o gentio, não é para o cristão. Porque quem quer cumprir a lei tem que cumprir toda a lei como eles cumprem. Mas os cristãos estão sendo judaizados e não percebem isso, e é mais ou menos assim. Enquanto nós estamos abrindo as portas para uma doutrina que nega Jesus Cristo e que foi colocada para nos revelar Jesus, enquanto a gente faz isso, o judaísmo cresce e continua se opondo radicalmente a Jesus, inclusive dizendo que ele está no inferno fervendo em fezes ardentes. Eu mostrei isso aqui no vídeo, lendo para vocês aqui o que o Talmud diz. Então, é uma total falta de conhecimento da parte dos evangélicos, né, dos cristãos em geral. Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar isso aqui com muita tranquilidade. Então, olha só, se eu sou da fé, eu sou da fé. Se eu sou da lei, eu sou da lei. Aí você vai dizer assim:
Mas o judeu, então, que seguia a lei, ele não tinha fé. O problema é que eu posso dizer, ele tinha fé em Deus. Só que o problema é que esse Deus no qual eles criam e essa lei a qual eles serviam, o Deus disse que iria mandar o Salvador. A lei, ela revelava ali o Salvador. O judeu não acreditou em Jesus, então, ao mesmo tempo que ele negou o Jesus que estava ali implícito na lei, que estava ali como um antítipo, no caso ali na lei, ele estava ali sendo mostrado, a lei apontava para Jesus, o judeu não creu. O Deus que é o pai de Jesus, os judeus acreditaram em Jesus, porém não acreditaram no Filho. Só que a fé de Abraão, ela apontava para a fé que me levaria a Cristo. E aí, aqui está uma coisa muito importante da gente entender. Porque veja bem isso aqui, gente. Perdoe se está demorando aqui o vídeo, tá? Mas é porque isso aqui são pontos que não tem como não falar. Abraão creu pela fé. Ele apenas creu. Deus falou, sai da tua casa, tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. O que Abraão fez? Qual foi a atitude que ele tomou? Qual foi o ritual? No momento, ele apenas creu. Ele apenas creu. Isso é fé. Então, a Bíblia diz que nele todas as nações seriam abençoadas. Veja, a fé de Abraão alcançaria todas as nações. Aí depois vem quem? Israel. A lei foi dada para quem? Para Israel. Vou te mostrar aqui. A lei sempre frisava para os filhos de Israel, para os filhos de Israel, para os filhos de Israel. Então, enquanto a fé de Abraão, pela fé de Abraão, todas as nações seriam abençoadas, a lei de Israel, ela contemplava Israel. Olha a diferença. Quando chega Jesus Cristo, o que é que a Bíblia me diz? Que ele veio para que eram seus, mas seus não receberam, mas a todos quantos receberam, a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Jesus, todos são alcançados. A lei era para Israel. Em Abraão, todos são alcançados. Porque começa pela fé e termina pela fé. Então a lei está no meio, por quê? Porque a lei veio para revelar o pecado. A lei veio para revelar a necessidade de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que ele disse, ficai primeiro em Jerusalém, até que vós sejais revestidos de poder. Depois então ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia e até tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, de novo, alcance todo o mundo. Todas as nações. Igual a Abraão, todas as nações. A lei só para Israel. Então a lei tinha um propósito muito claro. Revelar a malignidade do pecado. Para que possamos aceitar e compreender que precisamos de Jesus Cristo. Então, vamos seguir aqui. Então, observe bem aqui uma coisa. Lucas vai dizer assim, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Eu não vou me deter muito nesse versículo, mas eu quero te mostrar duas coisas interessantes. Primeiro que a lei e os profetas vigoraram até João. Esse texto não é um texto para você interpretar. Esse texto ele é autoexplicativo. Duraram até João. Aí, observe que coisa interessante nesse versículo. Desde esse tempo, ou seja, a partir de João então, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Para quem que essa mensagem foi escrita? Quem eram ali os apóstolos? Judeus. Quem era Jesus? Um judeu. Inclusive alguém me falou isso hoje. Jesus era judeu. Eu sei, eu não estou questionando isso. Agora veja bem. Então, a mensagem que estava sendo dita também para o judeu era que a partir desse tempo é anunciado o evangelho. Porque o evangelho é a boa nova que o Salvador chegou. Não é anunciar mais a lei, é anunciar o evangelho para todos. Porque o evangelho, querendo ou não, ele contempla a própria lei. Mas ele contempla não no sentido de cumprir mandamentos, regras, que eu vou explicar daqui a pouco, os rudimentos do mundo que a Bíblia fala. Nós não estamos presos mais aos rudimentos do mundo. Aí o texto continua dizendo, e todo homem se esforça por entrar nele, no reino de Deus, pelo evangelho. Porque é o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele, no reino de Deus. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aqui eu preciso explicar isso aqui. Porque o que acontece? As pessoas dizem assim, tá vendo?
É mais fácil passar o céu e a terra, porque não passarão os céus e a terra, como Jesus Cristo falou lá em Mateus, né? Mas as minhas palavras não passarão. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da minha palavra. Aí quando você pega essa segunda parte do versículo, gente, preste atenção nisso aqui. Quando você pega a primeira parte e fala, a lei e os profetas vigoraram até João, aí dá a entender então que a lei foi só até João. E de fato é isso. Mas eu vou tentar aqui analisar o outro lado. Quando as pessoas pegam esse texto sem interpretar o contexto da Bíblia Sagrada e o de Mateus, que eu vou trazer na próxima aula, a outra parte do versículo, o 17, fala assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí a pessoa pega essa segunda parte e fala assim, tá vendo? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então não vai cair nenhum tio. Nós vamos cumprir os 10 mandamentos, vamos cumprir isso e aquilo, vamos cumprir tudo, porque aí entram duas questões que eu quero colocar para você. Primeiro eu vou te dar a interpretação correta que está aqui nesse texto. Segundo, eu quero te fazer aqui, só para você ver como isso é incoerente. Como é incoerente, presta atenção, como é incoerente pegar esse versículo aqui, e dizer, olha, aqui está dizendo que a lei não vai passar nenhum tio dela, então temos que cumprir a lei. Então, peraí, qual lei aqui está falando? Qual lei está falando? Se você então usar esse raciocínio, então eu te digo, comece a sacrificar animal, guarde o sábado, volte para o templo, procure um sumo sacerdote para você servir, comece a evite certos alimentos, comece a comer somente alimento kasher, como os judeus comem. Não coma mais carne de porco. Porque aqui está dizendo que não vai cair um tio sequer da lei. Então cumpra toda a lei. Ah não, mas aqui é só os 10 mandamentos. Tá vendo como a gente inventa? Aqui não está dizendo 10 mandamentos. Toda vez que a Bíblia fala da lei, a Bíblia fala da lei. A lei é a lei de Moisés, não é a lei dos 10 mandamentos. Isso foi um remendo horrível que fizeram. Mas eu vou te dar aqui a explicação correta. Sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer o seguinte, é onde eu falo que é importante analisar o contexto bíblico, porque Jesus explica isso. Jesus está falando o seguinte, olha, a lei toda profetizava de mim, os profetas falaram de mim, a lei toda anunciava que eu viria. Como é que vocês amam a Deus e me negam? Como é que vocês falam que conhecem o Pai e não conhecem a mim? Examinai as Escrituras e cuidais vós tendo a salvação, porque elas testificam de mim. Se você acha que vai ser salvo pela lei, então olha para a lei, porque ela testifica de mim. Então ele está dizendo, olha, não vai passar um tio sequer das Escrituras sem que tudo seja cumprido. O que ele quer dizer? Vocês vão me ver morrendo, ressuscitando e cumprindo as Escrituras. Vocês estão querendo me tirar. Vocês estão querendo me tirar porque não acreditam em mim. Estão querendo me eliminar porque acham que eu sou um impostor. Mas a lei falava de mim. Ele abriu a Bíblia em Isaías e falou, esse texto fala a meu respeito, e foi expulso da sinagoga. Gente, isso é uma coisa muito clara na Bíblia. Não vai passar um tio nem um jota, no sentido de que os judeus, eles não vão tirar aquilo que foi profetizado, que foi o próprio Cristo. Tudo vai se cumprir. Jesus, ele é o Messias, ele veio, ele vai morrer. É isso que ele está dizendo. Vocês vão ver tudo se cumprindo em mim, porque eu vim cumprir, eu vim dar cabo disso tudo, eu vim realizar na totalidade, na plenitude, aquilo que a lei apresentava de mim. Eu vou te mostrar isso claramente em outros textos. Então, esse texto aqui, ele não está se contradizendo. Sabe por quê? Porque aqui ele deixa claro, a lei e os profetas foram até João. E vocês vão ver que em mim não é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio do que está escrito. Porque vocês vão ver que eu estou aí nas Escrituras e vocês não querem enxergar. Entendeu? É isso que está dizendo. Agora vamos lá, a questão de que a lei foi dada para quem? E a lei, então, ela é perpétua? Vamos entender isso aqui. Vamos pegar um texto de Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás a quem, gente? Isso aqui é o tempo todo. Paulo vai deixar isso claro, mas eu vou falar isso mais em outros vídeos. Mas
Tu falarás aos filhos de Israel. Lembre-se, para Abraão seria todas as nações. A lei é para os filhos de Israel. Tu falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel, não é a igreja, não são todas as nações, guardarão o sábado. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Primeiro, é para os filhos de Israel. Quanto à questão do perpétuo, eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Vou te mostrar outros textos em que a palavra perpétuo é usado e não tem o sentido de eterno. Mas vamos lá. É uma aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. Gente, por favor, repita aqui comigo. Entre mim e a igreja. Entre mim e os assembleanos, entre mim e os católicos, entre mim e os adventistas. Não, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Mas para sempre aqui também não é eterno. Vou te mostrar isso aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o seu alento. O autor aos Hebreus vai explicar isso aqui, e ele vai mostrar em que sentido Jesus é o nosso sábado. É por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque ele é o descanso. Mas eu vou explicar isso em outra aula. Êxodo capítulo 12. Agora vamos entrar no sentido de perpétuo. 17, o versículo 17 fala: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardarei esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aqui. Então ele está dizendo o seguinte: guardai, pois, as festas dos pães asmos, e vai dizer que é por estatuto perpétuo. Eu pergunto a você, ainda que você celebre a Páscoa, nós celebramos a festa dos pães asmos? Não. O adventista celebra? Não. Você que diz que deve guardar a lei, você celebra? Não. Mas aqui está dizendo que é perpétuo. Isso aqui não são os 10 mandamentos. Eu estou te mostrando um texto que não está entre os 10 mandamentos, que não é a tal lei moral, mas que também é chamada de perpétua, que também é colocado como estatuto perpétuo. Então, de onde tirou-se a ideia de que só os 10 mandamentos são perpétuos, que só o sábado é perpétuo? Aqui, gente, é o que eu queria dizer para vocês, a contradição que vira, vamos dizer, o balaio de gato que vira isso, por nós não entendermos que em Cristo nós estamos acima de tudo isso. Que Cristo, ele é muito maior do que a própria lei de Moisés. Óbvio que o Filho de Deus, gerado de Deus, o Salvador, que o próprio Deus o chama de Deus na Bíblia Sagrada, e eu vou mostrar isso para vocês também. Ele, obviamente, ele é maior do que a lei. A lei é sagrada, sim, mas o problema é que ela cumpriu o seu papel e me entregou para Cristo. Agora, olha só a confusão que isso vira. Porque, primeiro, se os 10 mandamentos, ele é perpétuo, e eu cumpro por isso, por que eu não cumpro outros textos que mostram que são perpétuos também? E eu vou te mostrar outros, que não é só os pães asmos. Então, a primeira questão é essa. Segunda questão é o seguinte. Por exemplo, eu conheço denominações evangélicas, porque eu sou pastor, que falam: não, nós temos que guardar a lei moral de Deus. Ora, mas na lei moral está o sábado. Então, por que você não guarda o sábado igual ao adventista? Pelo menos ele está sendo coerente. Mesmo eu discorde, mas ele está sendo coerente. Então, peraí. Então, aí a coisa começa a piorar. Porque, primeiro, a gente está guardando uma coisa, um mandamento que a Bíblia disse que não devia guardar. Segundo, que eu guardo, então, porque é uma lei moral. Já destrinchei a lei que não era para destrinchar. Depois, a Bíblia diz que ela é perpétua, então eu guardo os 10 mandamentos porque é perpétuo. Mas a Bíblia também diz que outros mandamentos são perpétuos, inclusive dos pães asmos, e eu vou te mostrar outros, e eu não estou guardando. Agora, o problema é que eu ainda guardo os 10 mandamentos porque é mandamento perpétuo, mas eu não guardo o sábado porque eu não sou obrigado a guardar dias. Percebe a incoerência? O adventista guarda só os 10 mandamentos, devia guardar toda a lei, porque toda a lei é perpétua. O outro evangélico lá não guarda só os 10 mandamentos, mas não guarda o sábado. É por isso que quem está em Cristo não se envolve nessa confusão, né?
Porque é uma incoerência. Ou você guarda os 10 mandamentos e guarda também o sábado, que já é um erro. Ou o correto seria então você guardar toda a lei, porque Paulo vai falar isso, Jesus falou isso. Não tem como você querer escolher o que vai servir na lei. Por isso que toda a lei tem que ser guardada, porque a lei toda revela que nós somos incapazes de agradar a Deus, porque se agradar a Deus, veja bem, se nós queremos agradar a Deus servindo e obedecendo a lei, então vamos cumprir toda a lei, porque toda a lei foi dada por Deus. Mas eu não dou conta, porque é impossível. É impossível. Aí é onde entra a ideia da lei. Olha, mas é isso que eu queria te mostrar. É como se a lei conversasse com você e dissesse: olha, você entendeu que é impossível me guardar? É impossível cumprir tudo aquilo que eu exijo de você? Sabe por quê? Porque eu vim só para te mostrar que você é fraco. Eu vim só para te mostrar o quanto você é dominado pelo escravo. Ou você é escravo do pecado. Eu vim te mostrar que quando a lei diz não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, eu não sei se eu já falei isso aqui, né, nesse vídeo, mas enquanto a lei vai dizer tudo isso, todos esses detalhes, esses rigores, não pode, não pode, não pode, faz, é lei, é dia, isso e aquilo, é cerimônia, é roupa, é comida, é bebida, a lei está dizendo, você não vai dar conta. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é extremamente santo. Por isso que foi uma lei extremamente detalhista. Então, o negócio é o seguinte: eu só quero te revelar que você é um doente pelo pecado. Que você precisa de alguém para te falar não mate. Que você precisa de alguém para te falar não roube. Eu sou esse alguém. Porque você quer fazer isso. Porque está na sua carne, está na sua tendência, está na sua vocação. Você quer matar, você quer roubar, você quer cobiçar, você quer falar mal dos outros, você quer blasfemar, você quer odiar, você quer guardar mágoa, você quer tudo isso. E quando eu vim dizendo não faça isso, a lei, vim dizendo não faça isso, eu estou te mostrando que eu não quero que você faça nada do que você quer fazer. Então os seus sentimentos estão todos dominados pelo pecado. Eu não vou fazer nada por você. Só vou dizer que você não pode fazer. É só isso que eu faço por você. Dizer que você não pode fazer. Mas eu te apresento alguém que resolve o seu problema. Esse alguém é Jesus. Então ele se torna maior do que eu, que sou a lei. Por quê? Porque eu apenas mostro um problema. Eu não resolvo o problema. Se ele, além de mostrar o problema, ele resolve o problema, então fique com ele. Eu te entrego para ele. Paulo disse, a lei me entregou para Cristo. É muito óbvio isso no Novo Testamento. Então vamos lá. Então, seguindo aqui. Então, peraí. Então nós temos aqui um mandamento perpétuo que não é dos 10 mandamentos. Então tinha que ser cumprido. Mas aí eu pego o dicionário, a concordância Strong, e esse número 5769 é uma espécie de código para esta palavra. Então sempre que essa palavra aparecer no dicionário Strong, ela vai estar com esse número. Porque a gente podia um dia estudar isso aqui junto, porque vale a pena eu conhecer isso aqui, porque nos ajuda muito a compreender as escrituras, né? Então, olha só, a palavra para perpétuo aqui é olam, que às vezes é traduzido por mundo, por universo, né? Então, qual é o sentido aqui? Longa duração, antiguidade, futuridade. E eu vou te mostrar que essa palavra é usada justamente com esse sentido aqui. Eu vou te mostrar que a própria Bíblia mostra que isso aqui não tem um sentido de eterno. Aí, primeiro por quê? A festa dos pães asmos, hoje, ela é guardada por você? Não, então ela não é eterna. Então, ela é perpétua, mas não no sentido de eterno. Aí o que acontece? É uma palavra que às vezes significa longa duração, antiguidade ou futuridade. Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Antiguidade. Vamos supor que você conheça uma pessoa que gosta de mentir. Aí você fala assim, ela sempre mentiu. A vida inteira ela mentiu. Ela sempre foi assim. Mas será que ela nasceu mentindo? Sempre quer dizer, ela é eterna? Ela é o quê? Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás? Ela é o quê? Não, esse sempre tem um sentido de que desde que você conhece. Ou de algum tempo para cá, há muito tempo. Você não teve ali, vamos dizer, a ideia sua foi frisar que ela mente muito e há muito tempo. Não há futuridade. Vamos pegar um outro exemplo, como está aqui, nós vimos aqui no Strong. Vamos supor que você um atleta está treinando com o seu treinador. O atleta é jovem. Aí eu falo isso que um dia eu vi um jogador passar por isso, e aí eu sempre pego o que eu vejo assim, embora eu não assista futebol, mas depois eu explico por quê. Tá? Não estou condenando ninguém assistir não, mas é uma questão minha. Mas um dia eu vi um jogador, ele tem um problema com o treino, e
o treinador, ele questionou com o treinador o seguinte, mas eu vou ter que fazer isso todo dia. Ele falou assim, você vai ter que fazer isso para sempre. Isso aqui é para sempre. Mas eu pergunto, o para sempre que o treinador quer dizer é que ele vai treinar até o dia que ele morrer? É até 80, 90, 100 anos, sei lá? É isso? Não. O para sempre quer dizer um longo tempo. Enquanto você for jogador, você precisará. Essa é a ideia. O perpétuo da Bíblia geralmente tem esse sentido de uma longa duração, enquanto aquilo for necessário, enquanto estiver vivendo naquele momento em que aquilo foi exigido, você vai ter que fazer. É essa a ideia de perpétuo e agora eu vou te provar isso aqui. Então vamos lá. Então olha só, um exemplo claro aqui. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, primeiro ponto aqui, qual é o tema da nossa aula hoje? O que é a lei é perpétua? A lei é para todo mundo? Então vamos lá. Chamou Moisés quem? Os adventistas? Os católicos? Assembleanos? Batista? Presbiteriano? Não. Ele chamou a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, guarde o que eu disse para vocês, gente. Quando é Abraão, todas as nações serão abençoadas. Quando é Jesus, ide por todo mundo. Quando é a lei, Israel. Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumpridos. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Senhor Deus fez aliança conosco, não foi com vocês, italianos, judeus, espanhóis, hititas, sei lá o que, sumérios, babilônicos, foi com Israel. Em Horebe, não foi com nossos pais. Gente, isso aqui é tão claro para mim, é um texto tão rico que ninguém fala dele. A aliança, olha como Deus é claro. Aqui Moisés disse para Israel, a aliança foi feita conosco, ouve, ó Israel, a aliança feita conosco. Em Horebe, não foi com nossos pais. Você está percebendo que Moisés deixa claro que não foi nem com os pais, não foi nem com os patriarcas. Essa aliança não foi feita com José, não foi feita com Jacó, não foi feita com Isaac, não foi feita com Abraão, não foi feita com Noé, não foi feita com Adão, não foi feita com Israel. Quem é que foi feita essa aliança? Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Meu Deus do céu, como a igreja de Jesus não conhece as Escrituras. Então, vamos seguir aqui. Então, a aliança que ele fez foi com Israel. Todo rabino defende essa ideia. Aí o crente quer dar uma de judeu. Então cumpre toda a lei, caramba. Agora, o que você não entende, meu irmão, o que você não entende é que quando chega no Novo Testamento, isso mostra como que Paulo vai dizer que aqueles que querem viver da lei estão tornando vão a obra de Cristo. Paulo fala isso. Eu fico abismado a gente não compreender isso. Paulo vai dizer, em vão morreu Jesus, se vós quereis ainda servir a lei. Não é que Paulo está desprezando, é o mesmo Paulo que falou, o mandamento é santo, justo e bom. Mas é porque a lei tinha um papel que ficou bem claro. Então, eu não vou voltar a cumprir mandamentos que foram feitos para revelar que eu sou um pecador. Por isso, a Bíblia fala da maldição da lei. Por isso a Bíblia diz que ela é o ministério da morte, mas a graça, o ministério do Espírito, é o ministério de vida. A Bíblia fala isso, não sou eu não, é a Bíblia. Gênesis 17, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aqui é uma aliança feita com Abraão, depois que Abraão foi visto como justo, porque creu. Primeiro foi a fé. Agora aqui está nascendo o embrião do que vai ser colocado para Israel. Então vamos lá. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a vossa carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então a circuncisão começa não é com Israel, é com Moisés. O que tem 8 dias de nascido será circuncidado entre vós.
todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Todo aquele que estiver ali debaixo da autoridade de Abraão tem que ser circuncidado. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gente, escuta isso aqui. Eu li a aliança com Abraão e aqui está dizendo, será por aliança perpétua. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente? O apóstolo Paulo vai dizer que a circuncisão ela é feita no coração. Que a verdadeira circuncisão não é aquela feita por mãos humanas, mas é aquela operada pelo Espírito. Que a circuncisão não é aquela da carne, mas é aquela que é feita dentro de nós. Porque a lei de Moisés, ela veio para produzir um efeito de fora para dentro. A lei do Espírito, ela veio para produzir uma mudança de dentro para fora. Por isso que era impossível que a lei fizesse algo por nós. E nunca a Bíblia deu a entender, até por uma falta de lógica, de que agora em Cristo vamos cumprir os mandamentos. Não. Em Cristo nós cumprimos os princípios que a lei nos davam. Você vai entender isso claramente quando nós estudarmos na aula que vem, Jesus falando, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Será que o porém diz alguma coisa? Será que essa palavra, no seu sentido gramatical, ela diz para você alguma coisa? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Porque ele não está ali, como disse, revogando a lei, mas ele está dando o sentido exato para o qual a lei foi dada. E nele tudo se encerra. Aí entra um texto que o apóstolo Paulo vai falar. Claramente Paulo fala isso aos romanos, claramente Paulo fala isso aos colossenses, que tudo aquilo que em Cristo vai se convergir às coisas que são da terra e do céu. Isso aqui tem um sentido teológico muito profundo que eu não quero complicar aqui para quem nunca estudou isso. Mas o que Paulo quer dizer é que a Bíblia vai ver, você já deve ter visto, a Bíblia fala várias vezes sobre os rudimentos do mundo. O que é isso? É que a lei me levava para os rudimentos das coisas do mundo, das coisas terrenas. A lei falava de sangue, de animal, de sacrifício, de roupa, de terra, de água, de óleo, de altar. Falava de tudo que diz respeito às coisas terrenas. Então, são os rudimentos do mundo. Paulo vai dizer, não vos prendais aos rudimentos desse mundo. Não voltem para os rudimentos desse mundo. Por quê? Aí Paulo vai dizer que em Cristo Deus vai convergir as coisas do céu e da terra. Então tudo aquilo que diz respeito às práticas terrenas, as coisas, aos rituais dessa terra, as coisas materiais, todas essas coisas e as espirituais se convergem em Cristo Jesus. Portanto, aquele que está em Cristo, automaticamente, ele vai viver os princípios da lei e não as regras da lei. Em Cristo eu aprendo que ao invés de... Porque veja bem, gente, alguém falou assim para mim, então é muito fácil essa graça barata que eu não preciso fazer nada. Não, a ideia não é essa. A Bíblia nunca disse isso. Eu jamais vou defender isso. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que em Cristo é muito mais difícil vencer a carne do que cumprir o mandamento. Não é que é mais fácil, não. A graça nunca foi mais fácil. A lei é mais fácil. Esse aí que está o problema. Porque a lei dizia assim, não mata. Beleza, eu não mato. A lei me proíbe, se eu matar eu vou ser punido, eu não mato. Agora eu também não te amo. Eu também não vou perdoar você. Se eu pudesse eu te matava, mas a lei não permite. Então, o que Cristo falou? Vocês ouviram dizer não matem. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Você está compreendendo que ele não está revogando a lei, mas ele está trazendo um sentido mais profundo da lei. Então, aquele mandamento, ele já não serve para mim, porque ali era só algo que revelava o meu mal. Esse mandamento, ele se tornou, vamos dizer, talvez a palavra seja insuficiente, porque ele veio apenas para revelar o meu desejo pecaminoso. Mas Cristo está me mostrando que não basta eu não matar,
que não basta eu cumprir o que está escrito. Eu tenho que trabalhar o mal, a raiz que está dentro de mim do pecado. Gente, isso é tão claro no Novo Testamento. Lembra que Cristo falou que as mortes, os adultérios, que todo o mal do mundo vem da onde? Do coração. Por isso não adianta cumprir uma ordem se você não mudou de dentro para fora. É por isso que não faz sentido querer voltar a cumprir mandamentos e não matar, está nos 10 mandamentos. Não, eu não mato porque a lei me proibiu. Então, beleza, você ainda está na lei. Pois eu não mato porque Cristo me transformou. Eu não mato porque eu sei que não convém. Eu não mato porque essa obra foi produzida em mim de dentro para fora. Eu entendo o valor da vida. Eu entendo o valor do ser humano. Eu entendo o valor do meu próximo. Não é apenas uma regra que me impede de fazer. Foi uma transformação de vida. A Bíblia é clara nesse sentido, meu irmão. A Bíblia é claríssima nesse sentido. Mas vamos seguir aqui. Olha só. Então, olha só. Será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do povo que quebrou a minha aliança. O curioso é que a gente fala tanto hoje da lei, mas esquece desse lado da maldição. Porque ali era o seguinte, olho por olho, dente por dente. Errou, você vai pagar. Então, é um aspecto que a gente não comenta, né? Êxodo 25. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Aqui entra uma questão interessante da questão da perpetuidade. Espera aí. Isso aqui foi uma ordem de Deus. Você vai pôr o pão da proposição, no tempo de Moisés era o tabernáculo, depois de Salomão vai ser o templo, né? Mas isso aqui era uma ordem. Os pães da proposição, só quem podia comer era o sacerdote. Mas aqui está dizendo que era para colocar perpetuamente. Mas observa uma coisa, aí eu te pergunto. Tem templo hoje para colocar os pães? Cadê o templo? Quem destruiu o templo? O próprio Deus. Então, se Deus, o mesmo Deus que disse, coloque os pães da proposição perpetuamente, foi o Deus que destruiu o templo aonde ficavam os pães. Deus, ele se arrependeu, ele mudou de ideia, ele não sabia que ia destruir. O que aconteceu? Não, ele sabia que o sentido ali não era eterno. Ele sabia que enquanto houver templo, enquanto vocês estiverem vivendo desses rituais, enquanto for necessário esse sentido pedagógico da lei, enquanto a lei estiver em vigor, coloquem. Mas vai chegar um momento que o verdadeiro sacrifício vai chegar. E aí, tudo que é da lei e do céu vai se convergir nele. Portanto, aquele que estiver nele vai estar acima disso tudo. Então, não há templo. O próprio Deus que usou a palavra perpétuo aqui, ele acabou com a possibilidade de ser perpétuo. Tá entendendo? Então, vamos lá. Êxodo 29, tá acabando, tá, gente? Tomarás o peito do carneiro. Olha só, isso aqui está falando de sacrifícios, de comidas que eram próprias da lei, né? O peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a sua porção. Ele está falando de um sacrifício do qual parte dele vai ser dado para o sacerdote. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel. Primeiro, você tem aqui a palavra obrigação perpétua. Para quem, irmãos, essa obrigação? É para a igreja? Não, para os filhos de Israel, como sempre foi. Devida a Arão e seus filhos. Pode ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel de novo. Dos sacrifícios pacíficos é sua oferta ao Senhor. O que eu quero chamar a atenção para esse versículo é só o seguinte sentido. A oferta é uma oferta para ser feita perpetuamente, oferta de alimentos. E por quem? Filhos de Israel, não é igreja. Mas aqui entra uma coisa curiosa. Isso aqui tudo tinha que ser feito no templo. Cadê o templo? O próprio Deus destruiu. Aí a gente pergunta, mas Deus falou que é perpétuo e ele destrói o lugar que era para fazer? Como é que pode ser perpétuo então? Porque não é eterno o sentido aqui. Então, aqueles que guardam o sábado porque é um sacrifício perpétuo, é porque não compreendeu toda a Bíblia ou estão querendo esconder algo. Eu estou me referindo ao século XIX, tá, gente? Não é você adventista que está me vendo, não.
Muita gente segue as coisas porque foram doutrinadas a acreditar como alguns querem que acreditem. Eu aqui não tenho um compromisso com denominação nenhuma. Eu sou pastor de uma igreja, mas eu sempre falo da nossa própria igreja. Existem duas coisas que vocês não podem ver em mim: mau caratismo e heresias. Tudo que eu falar, façam como os bereanos. Vão nas escrituras para conferir se era assim mesmo como Paulo dizia. Paulo era apóstolo. Aqui vai aí um alerta para os católicos. Não, o Papa é infalível. A tradição disse, o magistério disse. Então, eles estão contradizendo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, com ou sem tradição, era apóstolo. E, no entanto, os bereanos foram conferir nas escrituras para ver se era como Paulo dizia mesmo. Porque as escrituras é que contém a verdade. Não é a palavra dos apóstolos. Os apóstolos têm compromisso com as escrituras. Porque as escrituras vieram antes. Porque elas são inspiradas por Deus. Portanto, os bereanos foram chamados de... Eles foram os mais excelentes do que todos. Lucas, quando escreve Atos, ele fala, os bereanos foram mais excelentes que todos porque foram conferir nas escrituras se era assim mesmo. No entanto, o catolicismo diz que se o magistério falou, a água parou. Confira nas escrituras sagradas se é assim mesmo. Então vamos lá. Aí, aqui vai dizer... Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. De novo, oferta de alimentos. Em cada sábado, aqui não trata do sábado, trata dos alimentos e como deveria ser servido no sábado. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente. Da parte de quem, gente? Dos filhos de Israel, por aliança perpétua. De novo, Arão vai pôr em ordem perante o Senhor. Mas, peraí, cadê o templo? Não é perpétuo? Deus não sabia que o templo ia ser destruído? Não, gente, é porque ele sabia que perpétuo é enquanto o templo dura. E serão de Arão e seus filhos, os quais comerão aonde? No lugar santo. Aonde ficavam os pães da proposição? Mas o lugar santo foi destruído. É perpétuo, mas o próprio Deus destruiu o lugar aonde deveria ser feito aquilo que seria perpétuo. Então, porque são coisa santíssima para eles. Gente, entenda aqui uma coisa. O sábado não é santo e por isso não temos que guardar, como dizem por aí. Ora, mas os pães da proposição é coisa, ou melhor, aqui esse tipo de sacrifício de oferta queimada é coisa santíssima. Santíssima também. A lei, é isso que eu não entendo, a lei coloca toda a lei como importante. A lei diz que toda lei tem que ser cumprida. A lei diz que toda lei é santa. A lei diz que toda lei é chamada de mandamento, é chamada de estatuto. A lei diz que toda lei é perpétua. Então, ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada. E fixa apenas em Cristo. E entenda que ninguém está jogando a lei no lixo. Já expliquei qual é o propósito e vou explicar ainda mais. 2 Crônicas. Aí você vai ver daqui a pouco um versículo que parece que o próprio Deus se contradiz, né? Segundo essa visão que a lei ainda está em vigor. 2 Crônicas 4. Eis que estou para edificar a casa ao nome do meu Deus. Aqui é Salomão falando quando ele inaugura o templo. E lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático. Peraí, ele fez uma casa para queimar incenso aromático. E lhe apresentar o pão contínuo da proposição. De novo, o pão da proposição no lugar santo, né? E os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas de Lua Nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus, que é obrigação perpétua para Israel. Caramba! Aqui nós estamos vendo o construtor do templo, na inauguração do templo, falando que tudo é perpétuo, que tem que ser feito continuamente, perpetuamente, mas o templo não existe mais. E foi Deus que destruiu. Então, perpétuo aqui não é perpétuo como a gente imagina. Deveres e direitos dos sacerdotes, número 18. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, e a casa do teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Curioso aqui é que acho que vocês todos sabem que todo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão, porque Arão era um levita. Então vamos entender isso aqui rapidamente. Dos levitas vieram os sacerdotes, mas os sacerdotes tinham que ser da linhagem de Arão. Então peraí, você tem os levitas, a tribo de Levi,
dentro da tribo de Levi, você tem Arão, então Arão é um levita. E da linhagem de Arão viria todos os outros sacerdotes. Então, todo sacerdote é um levita. Mas nem todo levita é um sacerdote. Por quê? Porque, na verdade, para ser sacerdote, não basta ser levita. Tem que ser da linhagem de Arão. É por isso que o texto está dizendo aqui que eles levavam sobre eles a iniquidade relativamente. Por quê? Porque eram eles que recebiam os sacrifícios que eram por causa da iniquidade, do pecado. Então, era um tipo de Cristo. Era uma sombra do que Cristo faria. Quem levou sobre si as nossas iniquidades? Jesus. Mas quem fazia isso antes dele? Os sacerdotes. Então o sacerdote é um representante do povo perante Deus. O sacerdote representa o povo, o pecador perante Deus. Ele sacrifica pelo povo. Ele oferece um sacrifício para o perdão dos pecados do povo. O sacerdote é um representante do povo perante Deus. O profeta era o quê? Era um representante de Deus perante o povo. Ele falava em nome de Deus para o povo. O sacerdote fala em nome do povo para Deus. Oferece em nome do povo o sacrifício para Deus. Então, quando Cristo vem, é por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro sacrifício foi ele. E isso estava na lei. Então a lei era sombra, o Novo Testamento fala isso 500 vezes, era sombra do que viria, toda a lei era sombra do que viria. Aquele que está em Cristo, ele disse: lei, muito obrigado, você era santa, justa e boa, você cumpriu o seu papel, agora eu estou em alguém que é o maior e que resolve o meu problema. É isso que o Novo Testamento fala. Então vamos lá. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Viu que ele repetiu, né? Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel, faço questão de frisar, oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua. Engraçado. É direito perpétuo do sacerdote, né? É uma aliança perpétua, mas não acontece mais nem em Israel, porque não tem mais templo, né? Para você ver, o próprio Deus chamou de perpétuo algo que ele sabia que iria acabar ali, principalmente depois do ano 70 depois de Cristo, quando Roma destrói o templo. Aí ele chama de aliança perpétua de sal. Depois eu quero tratar com vocês que coisa linda é isso aqui, que coisa maravilhosa que se cumpre na igreja. Vocês são o sal da terra. Jesus também falou: haja sal entre vocês. Ele está se referindo a essa questão. Por isso que toda a lei se cumpre em Cristo. Estamos acabando, gente. 2 Crônicas 13 diz assim: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Então, ele diz aqui: não convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos. Então, peraí, soberania para sempre? Primeiro, como que Davi poderia ter soberania para sempre se Davi morreu? Não tinha como. E a ele e os filhos dele? Israel foi dividido depois de Davi. Outra coisa, que soberania foi essa? Que logo em seguida vai ter uma invasão dos babilônicos, depois vai ter o domínio dos persas, depois o domínio dos gregos, depois o domínio dos romanos. Então, veja que o para sempre aqui não tem um sentido de eterno. O nome de Deus no templo. Agora que parece que Deus se equivocou, segundo o raciocínio daqueles que estão discordando de mim. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Espera aí, Deus. O Senhor construiu, escolheu, quer dizer, e santificou essa casa para que nela esteja o seu nome perpetuamente. Olha, mas o Senhor mesmo destruiu a casa. Aí, gente, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas eu queria muito abordar isso com vocês aqui, para mostrar para vocês qual era o significado do templo, que muita gente confunde com a ideia de igreja. Então, entenda uma coisa. O próprio Deus, ele destrói o templo, que tinha todo este simbolismo, que se realiza, se cumpre em Jesus Cristo, e a partir de então ele estabelece a igreja para quê? Para anunciar o reino de Deus.
aonde o que era sacerdócio vai ser transformado naquilo que é ministério através dos dons. Apóstolos, pastores, mestres, que deveriam compreender a mensagem plena, perfeita, maravilhosa da salvação, que deveriam compreender tudo aquilo que se tornou pleno em Jesus, deveriam compreender tudo aquilo que Cristo, toda a mensagem da salvação que Deus tem para a sua igreja, e deveriam então propagar isso através da igreja. E aí Paulo diz isso, inclusive hoje na nossa live, no outro canal, eu falei sobre isso. Paulo vai dizer que toda a multiforme sabedoria de Deus, toda a plenitude do mistério de Cristo, deveria ser conhecido do mundo através da igreja. Então Deus distribuiu dons para que a igreja se unisse e juntos nós nos ajudássemos, nós nos completássemos, porque o teu dom me edifica, o meu dom te edifica, e assim nós vamos nos retroedificando, nos retroalimentando, assim como um corpo tem membros que cada um fazendo a sua parte, o corpo cresce. Essa era a ideia de uma igreja unida, junta, congregando em algum lugar. Isso não impede de que haja um templo. Mas desde que eu entenda que o simbolismo que tinha o templo, hoje, Cristo se tornou pleno em Cristo. E a partir de então, a Bíblia vai trazer a ideia de que tudo aquilo que era praticado dentro do templo, naquele terreno aonde o templo existia. Então Cristo, ele toma a função de sumo sacerdote, ele se torna o sacrifício real e vivo e verdadeiro. E então ele passa a habitar em mim. E eu passo a ser o templo de Deus. Então eu agora passo a ser um sacrifício, como disse Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é essas experiências que estão vendo hoje nas igrejas, é o entendimento do que tudo isso significa. E aí nós propagaremos o evangelho com esta compreensão. E ser igreja é estar junto, é congregar. Mas não significa que o templo em si, tenha mais aquele significado que ele tinha no Antigo Testamento. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. E só para finalizar aqui, eu coloquei aqui de propósito isso aqui, gente, que até os rabinos defendem isso. Por isso querem impor as leis de Noé, haja vista que a lei de Moisés é para Israel. Então o que eu quero dizer aqui? Que até os rabinos entendem, defendem, isso é lógico, que a lei é para Israel. Isso é lógico. Os rabinos estão certos nesse sentido. É por isso que eles querem impor o noísmo, porque é uma forma de nos dar leis que, segundo eles, vão nos tornar pessoas melhores, eles vão restaurar a sociedade, é o Tikkun Olam, é uma reparação, é um conserto do mundo, através das leis de Noé. E sendo guiados por leis, nós iremos cumprir leis sagradas. E por serem sagradas e serem leis, voltaremos a um estado teocrático. E aí quem não cumprir vai ter a penalidade da lei, como tinha no Antigo Testamento. E aí, Cristo, como é visto como um idólatra e criador de uma religião de idolatria, e as leis do noísmo prevê a idolatria, nós seremos então vistos como idólatras. E aí entra o que eu acredito, entraremos numa perseguição ao cristianismo verdadeiro, ao verdadeiro. Você que está na igreja aí ouvindo The Power, The Power, de não sei o que lá, que nem mais lá, enfim, sabe o que eu estou falando. Você que está lá para receber milagres e prosperidade, essas igrejas vão ficar tranquilas, não se preocupe não. Mas se você quiser pregar que Cristo é o Salvador, que Ele é a plenitude de todas as coisas, que tudo se cumpre nele, que não há caminho para a salvação sem Ele, que é necessário santificação, que é necessário aceitar Cristo como Senhor e Salvador, crer no Evangelho como palavra de Deus, você, muito provavelmente, quase que certeza, você vai ser perseguido. É isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro. Amanhã a gente posta outro vídeo. São 12h48 da manhã. Estou bem cansado, mas vale a pena a gente trabalhar isso aqui. Que Deus abençoe a todos.